Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Agora, na nossa unidade 2, falaremos hoje aqui da temática saúde e segurança do trabalho. Essa temática é tão importante, né, que não pode ser tratada como uma questão secundária dentro do ambiente de qualquer empresa, né, seja qual for, né, a operação que ela lida. E dentro dessa temática, nós vamos percorrer alguns caminhos de apresentação, né, do assunto, e eu gostaria de ressaltar desde já que essa temática em específico, apesar dela estar inserida aqui na disciplina de habilidades para o mundo do trabalho, vocês terão a disciplina de saúde e segurança do trabalho no curso de vocês. Então, aqui a gente não poderia deixar de tratar o assunto saúde e segurança, porque estamos falando de habilidades para o mundo do trabalho, mas percorreremos um caminho um pouco mais superficial aqui dentro desse tema, né? Fiquem tranquilos que na disciplina específica de saúde e segurança, que vocês terão no curso de vocês, o conteúdo será mais aprofundado, tá? Mas como vocês estão começando com essa disciplina, gostaria desde já de parabenizar, né, a todos pelo caminho percorrido na unidade 1. Estamos avançando aqui com o nosso conteúdo e vamos dinamizar o que um trabalhador precisa ter de habilidades necessárias para esse mundo contemporâneo do mercado de trabalho, tá? E saúde e segurança é uma delas, tá? Vou aproveitar para compartilhar aqui a minha tela, tá joia? Dos slides, lembrando novamente que esses slides estarão disponíveis no AVA, no ambiente virtual, e recomendo que vocês baixem, né, o arquivo para que vocês possam acompanhar a gravação dessa aula. Então vamos lá, saúde e segurança no trabalho. Primeiro, né, pessoal, o que tem a ser saúde e segurança no trabalho? Né? É um conjunto de medidas, né, um conjunto de práticas que uma empresa, uma instituição deve adotar para tentar zelar e promover a saúde e segurança dos seus colaboradores. Tá? Eu sei que pode parecer para muitos, né, óbvio, né, e mas o que a gente observa no nosso contexto histórico, quando a gente pensa na saúde e segurança do trabalhador, é que nem sempre isso foi tão óbvio. E apesar de hoje a gente já ter leis consolidadas que resguardam este assunto, né, e que concedem ao trabalhador uma série de direitos nesse sentido, as estatísticas nos mostram que o número de acidentes de trabalho ainda é muito elevado no Brasil. Vocês vão ter acesso, eu vou disponibilizar para vocês um link de uma reportagem do jornal Hoje, da Rede Globo, né, feita há alguns meses atrás, que traz uma estatística assustadora, né, e verídica, tá, pessoal? Onde a cada minuto no Brasil acontece um acidente de trabalho, tá? Lembrando que um acidente não necessariamente um acidente grave, mas acontece um acidente. Porém, as estatísticas nos mostram que a cada dia, 7 pessoas no Brasil morrem em virtude de um acidente de trabalho. Então, seria um segmento onde o número de óbitos é muito mais elevado do que tantos outros, né? Então, o trabalho, se ele não houver um conjunto de políticas que zele pela segurança do trabalhador, ele pode ser um grande dano à civilização, né? Um grande mal. No Brasil, essa legislação e esse trabalho do zelo de saúde e segurança é relativamente recente, né? As normas são relativamente recentes. Foi nos anos 90 que a grande maioria das normas sobre esse assunto começaram a surgir e as empresas, né, começaram a aderir a essas normas para tentar prevenir acidentes do trabalho, tá? Enfim, né, trouxe essa palavra inicial para contextualizar a relevância do assunto. Tá? Mas o que envolve, né, quando a gente fala de saúde e segurança do trabalho, o que vem a ser isso? Né? Envolve a identificação de quais riscos existem na atividade laboral dos funcionários, a avaliação desses riscos, né? E uma vez identificados os riscos, avaliados os riscos, quais são as medidas que precisam ser implementadas para prevenir acidentes ou então para minimizar os riscos existentes, tá?
Muitas empresas alegam que não é possível, dependendo do que ela faça, né, é inerente à sua operação, e não é possível eliminar os riscos. A legislação entende isso, tá, pessoal? Eu acho que é importante resguardar essa informação. Há risco em quase todas as operações, né? A vida é um risco, né? Então, tudo que a gente faz na empresa não é diferente. Muitas coisas são arriscadas, oferecem algum risco, né, para todos os trabalhadores. Mas a grande questão é que é possível prevenir acidentes e é possível minimizar esses riscos. Então, é esse o aspecto central das políticas voltadas à saúde e segurança no trabalho, tá? Lembrando que quando a gente fala de saúde e segurança, não é só a ocorrência do acidente em si. Às vezes, né, não tem nenhum acontecimento, mas é o tipo do trabalho, a forma como ele acontece, que gradualmente, ao longo de anos, pode acarretar àquele trabalhador, né, um risco, ou uma doença ocupacional, né, ou qualquer outra coisa, mas não que tenha acontecido um fato, né? Mas o simples fato de estar naquela posição de trabalho, executando uma determinada tarefa ao longo de anos, pode vir a acarretar uma doença ocupacional, tá? E outro ponto também que eu gostaria de ressaltar desde já é que isso é um assunto de interesse geral e coletivo. A gente não é só um assunto de interesse das empresas ou do trabalhador, mas é da sociedade civil como um todo, porque o número de acidentes e o número de trabalhadores que tenham adquirido doenças ocupacionais sobrecarrega o nosso sistema previdenciário. Então, né, se as empresas não zelarem por isso, né, e fazerem com que mais trabalhadores venham a desenvolver doenças ocupacionais, por exemplo, e isso tenha que afastá-los do trabalho, né, o INSS, que é a grande instituição, né, previdenciária do nosso país, vai ter um ônus com isso. Né? Isso vai encarecer os custos do INSS, porque ele vai ter que custear esses trabalhadores que desenvolveram doenças ocupacionais ao longo do tempo. Então, por isso essa temática é importante para empresas, é importante para trabalhadores, e aí todos nós, né? E é importante também para nós, enquanto sociedade civil, para a gente perceber o reflexo que isso pode causar no nosso sistema previdenciário, tá? Mas, enfim, né? Dentro desse ciclo do que envolve a saúde e segurança do trabalho, a gente precisaria, primeiro ponto, identificar o risco. Marcelo, toda empresa possui risco? Possui, né? Algum, né? Ela possui. Ela precisa saber que risco ela possui. Uma vez identificada, ela precisa avaliar esse risco. Né? Claro que existem empresas que expõem seus trabalhadores a um risco muito mais elevado que outras. Isso é óbvio. Então, isso precisa ser avaliado. Após essa avaliação, ela vai ter uma noção de quão grave é esse risco e que medidas de prevenção ela pode adotar para tentar minimizar esses riscos. Se esses riscos não são possíveis de extermínio, né, se não é possível eliminar esse risco, como eu posso ao menos minimizar? Ah, esse é um questionamento. Uma vez identificada e implementadas essas medidas de prevenção, eu vou fazer um trabalho de minimização desses riscos. E esse trabalho é importante, por isso eu quis trazer essa imagem como um ciclo. Esse trabalho é importante porque ele é contínuo. Então, eu não preciso identificar o risco uma única vez. Eu não preciso avaliar o risco uma única vez. Eu não preciso implementar medidas de prevenção uma única vez. Eu preciso estar constantemente reavaliando. E lembrando que eu não só previno, eu protejo. E essa proteção, para que ela seja efetiva e que todo o meu trabalho de identificação, avaliação e prevenção vale a pena, eu preciso proteger. Né? Afinal de contas, uma vez que eu identifiquei, uma vez que eu avaliei, uma vez que eu criei medidas de prevenção, eu preciso colocar isso em prática. Então, eu preciso proteger efetivamente os colaboradores. Tá? À medida que essas, né, implementações de prevenção e proteção vão acontecendo, pode ser que ao longo do tempo esses riscos minimizem, e existem casos de empresas que ao longo dos anos descobrem até como eliminar esses riscos. Ela evolui em tal grau na sua prevenção e proteção que ela consegue eliminar esses riscos. Tá? Mas, enfim, só para a gente ter um panorama de como acontece isso na prática.
E quando a gente fala de risco, né, estamos falando tanto de riscos aqui, que riscos são esses? Então, as normas, né, regulamentadoras determinadas pelo Ministério do Trabalho, ela traz 5 tipos de riscos, tá? Vou percorrer de forma breve por eles, para vocês terem uma noção. A gente tem os riscos de acidente, a gente tem o risco ergonômico, temos o risco físico, o risco químico e o risco biológico. Lembrando que dependendo da posição de trabalho, do local de trabalho, do tipo de empresa, eu posso ter os 5 riscos acontecendo simultaneamente, tá? Às vezes eu tenho só um, né? Às vezes eu tenho dois, três, ou tenho todos os 5 acontecendo. O tipo de risco, né, e consequentemente os agentes que expõem os trabalhadores a risco, vão determinar, por exemplo, né, quão grave é, vão determinar se ocorrendo um acidente, se esse acidente pode levar o trabalhador a óbito ou não, se leva o trabalhador a uma doença ocupacional, né, ou não é um acidente, mas né, caso o acidente venha a acontecer, não é tão grave assim, né, enfim. Isso também, pessoal, vai ser útil depois na avaliação do direito do trabalhador em receber adicionais, como, por exemplo, o adicional de periculosidade, o adicional de insalubridade, que estão intimamente ligados aqui à saúde e segurança e à avaliação desses riscos, tá? Mas, enfim, vamos falar um por um. O que vem a ser o risco de acidente? Então, tá aí, ó. Qualquer fator que coloque o trabalhador em situação vulnerável e possa afetar sua integridade e seu bem-estar físico ou psíquico, né? Então, por exemplo, máquinas e equipamentos sem proteção. Então, eu trabalho numa indústria e manuseio uma máquina sem proteção. Dependendo do movimento que eu faço, essa máquina pode, né, me expor a um acidente, pode minha mão, ela pode me cortar, ela pode, enfim, né? Isso é um risco de acidente. Probabilidade de incêndio e explosão, então trabalho com inflamáveis, com explosivos, isso pode vir a acontecer, então isso é um risco de acidente. Um arranjo físico inadequado, coloquei a desenho da escada. Então, né, para quem trabalha, por exemplo, com movimentação de mercadoria, não recomenda-se que tenha escada. Né? O ideal é que se tenha um ambiente plano, sem degraus, para que acidentes não aconteçam. Armazenamento inadequado, então a forma como eu guardo o estoque pode expor, né, um trabalhador a algum determinado risco. Dentre tantos outros, né, quando a gente pensa no acidente, é um acontecimento inesperado, que em virtude do meu espaço físico, do maquinário que eu uso, né, enfim, do tipo de substância que eu manuseio na empresa, isso expõe os trabalhadores a um risco de acidente. Tá? Outro não menos importante, deixa eu só voltar aqui, que eu acho que deu o aviso aqui para mim, perguntando se eu ainda estou aqui, para continuar na chamada. O risco ergonômico, pessoal, né? O risco ergonômico é aquele que pode vir a desenvolver no trabalhador uma doença ocupacional. Normalmente, ele tem essa característica psicofisiológica, então, ou seja, são trabalhadores que ficam numa mesma posição, ou que fazem um trabalho muito repetitivo, né? Ou então que estão submetidos a uma pressão de trabalho muito grande. E se isso acontecer, eu, empresa, preciso tentar minimizar esse impacto, verificar dentro da ergonomia de que maneira o meu trabalhador pode trabalhar melhor. Coloquei um desenho clássico aí, né, da cadeira. Então, por exemplo, no primeiro desenho, que seria o errado, com o xizinho vermelho, né, que fica no computador o dia todo digitando. É um trabalho repetitivo, monótono, parado. Às vezes a gente olha e fala, nossa, que risco há nisso? Ele nem se movimenta, mas justamente por isso. Por não se movimentar, ficar numa mesma posição, o ambiente tem que ser favorável para que no futuro e gradativamente ele não desenvolva uma doença ocupacional. Então, no primeiro desenho, a gente tem aí um banco sem um encosto, né, o que não favorece a postura da coluna do colaborador, né, a forma como ele olha para a tela, isso pode dar ali algum problema na visão, no pescoço, né? A altura da mesa e dos braços, né, que não pode ser muito desproporcional, de preferência em linha reta. Então, dá para a gente perceber na imagem ao lado que ele precisa de uma cadeira que favoreça tudo isso, a posição dos pés, que precisam estar inteiros no chão. Né? Então, tudo isso, né, uma pessoa que ficar nessa condição ali do xizinho vermelho durante muitos anos, ela pode vir a desenvolver alguma coisa. E isso é um risco ergonômico. Tá? Então, por isso que a gente pensa, nossa, então em todo lugar tem risco. Sim, em todo lugar pode ter risco.
tá? Até em atividades simples, como o manuseio do computador sentado numa mesa, né? O que muitas pessoas acreditam que não, ok? O risco físico, né? Esse risco físico ele é mais fácil de visualizar, né? Mas ele está muito vinculado ao fato do trabalhador estar exposto a algum ruído, calor, frio, umidade, radiação, né? Enfim, vibração. Então, coloquei uma imagenzinha aqui do trabalhador da construção civil que opera essas perfuratrizes, né? Elétricas. Aquilo tem uma força gigante, trepida, e às vezes ele passa o dia todo, né, manuseando aquilo. O excesso de vibração ali nos seus braços, colunas, ombros, né? Enfim, isso não é saudável, né? Isso causa um desgaste ósseo, muscular. Então, ou seja, há um risco físico. O mesmo, eu opero, por exemplo, numa empresa que funciona dentro de uma câmara fria. Não é, não é legal, então eu preciso tentar minimizar esse risco. Você já deve ter visto, por exemplo, trabalhadores de supermercado que acessam, ou de açougues, que acessam câmaras frias a todo instante. Eles estão sempre ali com um casaco, mesmo que seja um dia quente, né, um local quente. Eles estão sempre com um casaco, porque a todo instante eles estão entrando na câmara fria, saindo. Então tem o choque da temperatura, ou às vezes passam muito tempo numa câmara fria. Então, ou seja, isso é um risco físico, tá? Ruído, calor, radiação, enfim. Risco químico. Né? O risco químico é um pouco menos comum, né, nas empresas de uma forma geral, mas pode existir. Né? Do que se trata, né, o risco químico? Trata, né, a exposição a substâncias que podem, né, ser penetradas no organismo de formas diversas, mais comumente pelas vias respiratórias, aquilo que se entra no organismo pelas vias respiratórias pode causar um dano, pode, né, ser grave, imediato ou gradativamente, enfim, né? Mas isso pode prejudicar. Eu estou dizendo inalado, mas pode ser de outra forma, às vezes um contato cutâneo, né? Alguma substância que caia na pele e a pele absorva, enfim, né? Há que se ter um certo cuidado. Isso seria um risco químico. E temos os riscos biológicos, muito comum aí para o pessoal da área da saúde, né? Então, qualquer trabalhador que esteja exposto a esses riscos biológicos, então, por exemplo, bactérias, vírus, fungos, parasitas, entre outros, tá? Não só ele, não só o pessoal da saúde, tá, gente? Pode ter outros também, trabalhador rural, às vezes acaba um pouco exposto também, enfim, né? Isso pode acontecer. Então, são essas 5 classificações dos riscos. E aí tá, tudo bem, Marcelo. Então, uma vez estando exposto, né, a risco, o que a saúde e segurança pode fazer? Né? No primeiro momento, o ideal é entregar medidas preventivas. Então, né, no mundo perfeito, né, gente? O ideal é que os acidentes não aconteçam. O ideal é que as pessoas não estejam expostas a riscos, ou que elas estejam protegidas do risco. Então, há que se pensar muito mais em medidas preventivas do que corretivas, porque aí depois que o acidente aconteceu, por mais que a empresa indenize, né, por mais que o INSS não desampare, o ideal é que não aconteça, tá? E há alguns tipos de acidentes que não se repara, né, não tem volta, né? E aí, esses tipos de medidas preventivas vão depender do risco, né, como a gente viu, de qual é o risco a que os trabalhadores estão expostos, e também na avaliação, que seria a sua intensidade. Então, às vezes, eu tenho, por exemplo, um risco biológico, mas é um risco biológico brando. Então, a medida preventiva que eu vou adotar, né, é uma medida mais simples, mas às vezes é um risco biológico muito elevado, então há que se ter medidas preventivas mais intensificadas, tá? Cada caso precisa ser avaliado. A gente tem aí o grande conhecido como sendo talvez, né, uma das melhores ou mais disseminadas formas de medida de prevenção, que é o fornecimento do EPI, ou chamado equipamento de proteção individual. Então, o EPI é algum acessório, algum item que o trabalhador recebe para minimizar e prevenir o risco a que ele está exposto. O tipo de EPI também vai depender do risco a que ele está exposto, tá? A gente vai falar mais um pouquinho dele na sequência. Mas fornecer EPI não é o suficiente, tá, gente? Não nem sempre é suficiente. Não é só isso. Então eu, empresa, trabalho, segurança, saúde no trabalho, dando EPI. Não, é importante, mas não é só isso.
Então, por isso, podem haver outras medidas preventivas. Por exemplo, treinamentos e capacitações, né? Implementação de normas e procedimentos de segurança. Então, às vezes, eu concedo o EPI, mas não explico para a minha equipe como que usa, né? Ou então, às vezes, eu adoto uma reestruturação física no ambiente da empresa para prevenir acidente, mas não implemento efetivamente aquilo como um procedimento. Por exemplo, uma determinada porta precisa ficar sempre fechada. Se eu implemento isso como norma, como um procedimento de segurança, como que as pessoas ali vão saber que aquela porta deve ficar fechada, porque ficando fechada ela minimiza risco, ela evita acidente. Então, ou seja, é preciso fazer esse processo de implementação, é preciso fazer treinamento, é preciso fazer capacitação, para que todos entendam o porquê e entendam a relevância disso, tá? E muitas empresas até adotam procedimentos mais severos, como, por exemplo, realização de auditorias, para saber se setores, chefias, colaboradores estão efetivamente cumprindo as normas para que as medidas preventivas se tornem eficazes, tá? Então, há várias formas de adoção de medida preventiva, tá? Então, estamos comentando exemplos. O EPI, que talvez seja a forma de medida preventiva mais conhecida, né? Ele é esse dispositivo de uso individual, né? Normalmente é um acessório, para preservar e proteger a integridade física do trabalhador, tá, gente? Às vezes, assim, né, tem muito trabalhador que acha que é uma bobeira, que isso não vai resolver nada, mas resolve, tá, gente? Existem estudos, né, científicos que comprovam a eficácia dos EPIs. Existem vários tipos de EPIs, vai depender do risco ao qual o trabalhador está exposto. E é importante ressaltar o seguinte: uma vez implementado o EPI, o empregador, a empresa, ela é obrigada a oferecer, sem custo para o trabalhador, tá, gente? Ela concede isso. E o empregado, por sua vez, é obrigado a usar, tá? Né? Eu sei que talvez alguém esteja pensando ali, nossa, mas por que o trabalhador não vai usar se é para proteger ele mesmo? Pois é, mas tem muita gente que resiste ao uso. Então, a empresa é obrigada a oferecer e o empregado é obrigado a usar. E nesse meio tempo, para que isso se torne eficaz, é importante que alguém fiscalize para saber se está todo mundo usando verdadeiramente. Tá? E quem fiscaliza é a própria empresa. Então, a empresa compra e fiscaliza e o trabalhador usa. Então, ambos precisam ali caminhar juntos, né, nessa proposta de valoração da saúde e segurança do trabalho. Trouxe aqui alguns tipos de EPIs, né, tá, gente? Existem números, tá, pessoal? Tudo só para poder ilustrar, para quem não conhece. Mas tenho certeza que com as imagens, né, vocês falam, já vi, sei quem usa, já vi vendendo, enfim. Né, a gente tem vários tipos de EPIs de proteção da cabeça, né? O mais consagrado é o famoso capacete, tá? Isso, gente, tem eficácia comprovada. Né? Então, às vezes parece um capacete de plástico que não vai proteger de nada, mas protege. Tá? Existem testes e situações que mostram a eficiência do capacete. Tá? Marcelo, todo trabalhador exposto a risco de usar capacete? Depende do risco. Tá? Proteção a olhos e face, então trouxe o exemplo aqui do óculos. Às vezes a pessoa opera em algum lugar, que, por exemplo, uma solda, que pode respingar alguma coisa no olho, ou alguma substância que solta, né, alguma fumaça que danifica, irrita o olho, então ela precisa usar óculos, tá? A proteção auditiva, a gente tem os famosos protetores auriculares, que pode ser esse descartável de borracha, pequenininho, ou pode ser esse grandão, que parece um fone de ouvido. Vai depender, claro, do volume, né, de ruídos ao qual o ambiente de trabalho está exposto. Né? Se for muito ruído, possivelmente eu vou precisar de um protetor auricular mais robusto. Né? Se for um barulho mais brando, o protetor auricular descartável pequenininho me atende. Tá? A gente tem a proteção das vias respiratórias, né, que é muito comum no caso da exposição aos riscos químicos. Então, poeira, alguma poeira que não pode ser inalada, então use-se máscara. Pode ser essa máscara que protege só nariz e boca, mas tem algumas que são mais robustas, né? Protegem o rosto todo, porque é perigoso mesmo inalar, enfim. A gente tem a proteção de membros superiores e inferiores, então, luvas, né, dependendo do que opera, luvas que suportam calor, né, que não deixa a pessoa queimar a mão, né, que suporta peso, alguma coisa que cai ali, o mesmo acontece com botas, né, para proteger os pés. Então, né, botas com proteção de ferro, com proteção para se eu pisar, por exemplo, num prego, né, a borracha da bota não deixa que esse prego chegue até o meu pé, enfim.
né? Existem várias maneiras. Proteção do tronco, né, que são as famosas cintas, muito comum aí para quem trabalha com carregamento de peso, né, para tentar manter a coluna numa posição recomendada, né? Essas cintas, algumas também são utilizadas para quem trabalha com risco de queda, e ela vem com aqueles ganchinhos de proteção, onde pendura, né, muito comum na construção civil, né? As pessoas penduram em andaimes, estruturas mais elevadas, e usa a cinta com essa presilha para caso aconteça uma queda, né? O cabo ali consegue segurar a pessoa, enfim, existem vários tipos de EPIs. Né? Uma vez identificado, então vamos voltar lá no nosso ciclo, identifiquei o risco, né? Avaliei quão grave é esse risco, vou implementar a norma preventiva. EPI é uma das normas preventivas. Então, vai caber de acordo com o risco. Né? Se meu colaborador, por exemplo, não tem exposição a nenhum agente químico que comprometa a inalação, a respiração, não tem por que eu mandar ele usar máscara. Possivelmente eu vou ter que verificar um outro tipo de EPI. Tá? E como eu disse a vocês, né, EPI não é o único tipo de medida preventiva, né? Então a gente tem ações, como por exemplo, orientação, né, treinamento, que podem ser desenvolvidas. E aí eu trouxe aqui para a gente conversar brevemente sobre a CIPA e a CIPAT. Nós vamos estudar mais sobre isso, mas só para vocês já conhecerem. São duas siglas, tá, pessoal? CIPA é a sigla para Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né? Essa CIPA ela tem uma série de requisitos para que ela exista. Tá? Em algumas empresas ela é obrigatória, em outras não, enfim, mas não vou entrar nos pormenores disso. Mas havendo CIPA, que é um grupo de pessoas, né, que trabalham ali na empresa, e esse grupo de pessoas se propõe a pensar sobre saúde e segurança. Tá? Como o próprio nome diz, né, eles estão ali para prevenir acidentes. Então, essas pessoas elas se reúnem periodicamente, né, elas fazem análise aos tipos de riscos que os trabalhadores estão expostos, elas monitoram se os trabalhadores estão fazendo uso dos seus APIs, por exemplo. Né, elas promovem ações para que as pessoas estejam mais conscientes da importância da prevenção do acidente. Ela promove orientações, palestras, treinamentos. Então, a CIPA faz esse fomento sobre a saúde e a segurança do trabalho. Tá? Não muito diferente da própria CIPA, a gente tem a CIPAT. A CIPAT ela foi criada para que exista um momento específico no ano, é uma vez no ano, onde as pessoas da empresa se debruçam a pensar sobre prevenção de acidente. Então, a sigla para a CIPAT seria Semana Interna de Prevenção de Acidente, cada empresa faz a sua, tá? E ela ocorre com esse objetivo de divulgar informações. Então, normalmente na CIPAT se faz um levantamento dos últimos acidentes ocorridos na empresa, né? Se faz um levantamento de exposições a riscos que ainda não foram avaliadas, se faz um momento de palestras e orientações para os trabalhadores, para conscientização da prevenção do acidente, né? Incentiva para que os trabalhadores comprem junto com o empregador, né, com a empresa, a causa, né, de saúde e segurança. Então, enfim, e é comum a CIPAT contar com os famosos cipeiros, que são os membros da CIP, para a sua realização. E muitas empresas são os próprios cipeiros que fazem a CIPAT. Desculpa, pessoal. Mas, né, finalizando, né, sobre o que a gente precisava para esse primeiro momento. Falar um pouquinho sobre saúde e segurança, né, o que é, qual é a sua relevância, entender um pouquinho, né, como se dá esse ciclo de como identificar e o que fazer, e já conhecer alguns elementos relacionados à prevenção, como, por exemplo, o uso de EPIs, né, a possibilidade de se ter uma CIPA, a CIPAT, né, enfim. E também, vocês, né, para a gente finalizar, vocês já devem ter muito ouvido falar do profissional que é o técnico de segurança do trabalho. Esse profissional, ele está vinculado a todas essas ações que a gente comentou aqui na aula. Algumas empresas possuem um técnico de segurança contratado, de local, outras terceirizam essa atividade, né? Outras, às vezes, não têm, porque não é obrigada, e, eventualmente, ela chama um técnico de segurança para prestar algum trabalho pontual, né? Mas, enfim, o técnico de segurança, ele é um profissional que consegue fazer toda essa avaliação conjunta. Então, uma empresa que esteja preocupada ou esteja sofrendo com problemas relacionados a acidentes no trabalho,
né, ela pode chamar esse tipo de profissional para que ele faça uma avaliação ali com ela, né, e diga, olha, quais são as políticas internas que a empresa pode adotar para melhorar ou para minimizar riscos e acidentes. E aí esse profissional faz um estudo muito minucioso sobre saúde e segurança no trabalho. Não é o nosso objetivo aqui na disciplina, tá? Mas estou comentando desse profissional porque possivelmente muitos conhecem, né? Possivelmente muitos já trabalharam em instituições que possuem um técnico ou mais técnicos lá no trabalho, tá? E eu não poderia citar aqui a relevância deste profissional, tá bom? Então, a temática dessa aula de hoje eu encerro por aqui. Ainda temos algumas coisinhas para estudar, tá? Mas peço que vocês acompanhem lá no AVA todo o material, material didático, material de apoio, os vídeos que eu estou postando, ok? E aí a gente, né, consegue ampliar a dinâmica aqui do nosso estudo. Então, espero que tenha chegado para todos vocês, tá, pessoal? Sintam-se aí acolhidos novamente e todos aí ficamos à disposição. Vou interromper aqui a gravação que vai ficar disponível para vocês no mapa. Um abraço.